Vamos falar dessas novidades aí que a ciência trouxe pra gente? Pois é, hoje a gente vai falar de um tema, Gi, que muita gente acompanha no espelho, no joelho, na memória, na senha do banco, o envelhecimento, né? Hoje a gente quer combater isso, né? A população em geral tá aí, procedimento, atividade física, botox, ácido hialurônico, todo mundo querendo se sentir mais jovem. Jovens. Não é verdade? Sim. Mas o que a ciência está atrás, né, e vem observando é que o envelhecimento, ele não é algo assim imutável. O corpo não é que nem uma máquina que a gente vai perdendo peças e nada se pode fazer. Ela vem desmembrando, ela vem observando que existem células que inflamam, genes que não são lidos, existe uma série de processos biológicos que a gente pode intervir, pelo menos de uma forma parcial, já adianto. Hoje não existe uma fórmula para frear o envelhecimento. Hoje, tá, minha gente? Calma que a gente chega lá. Não freia, mas a gente consegue melhorar, retardar um pouco esse envelhecimento, não é? É isso que a ciência está buscando. Tá. Ver quais mecanismos da nossa biologia, do nosso funcionamento, ela consegue intervir. É como se fosse assim, antes se pensava que o envelhecimento era uma parede de concreto. Acabou. Acabou, nada se podia fazer. Hoje a gente pensa no envelhecimento como uma central complexa de controle, com vários botões, e a ciência está procurando desvendar os botõezinhos, entender como funciona cada botão. É isso. Tá. Então eu vou trazer para vocês um pouquinho, né, desses botões que a ciência vem observando, né, Gi? Partiu o botão da ciência. Cadê? Então, o que é que acontece, né, Gi, quando a gente envelhece? Como que é o processo de envelhecimento? Vamos entender, Ótimo, sim. então vamos falar desses botões. Vamos falar de um deles, que a gente chama de células zumbis, olha o termo, células senescentes. Veja, no nosso envelhecimento a gente tem células que se replicam, mas algumas delas param a replicação e perdem suas funções. E aí, ao invés de ela ter uma função benéfica, na verdade, ela vai gerar sinais de inflamação. Por exemplo, então, essas células ficam acumulando no nosso corpo e lançando informações de inflamação. São muitas, né? Eu sei, mas vizinhos. fala algumas aí, essas que falam assim, ó, essas aqui você tá sentindo já aí. Do joelho, lombar. Do joelho, no cérebro, em todo o corpo, nas juntas, exatamente. Então, no nosso corpo como um todo, a gente tem células que podem se acumular, que perderam suas funções, que deveriam ser eliminadas, não foram e geram esses processos inflamatórios. Então, existem buscas na ciência de remédios que retirem, que limpem essas células zumbis, que a gente chama os medicamentos senolíticos, nome difícil, mas é para tentar retirar essas células. Já quero isso aí que tá, da onde a gente compra, Isso doctor? é uma linha de pesquisa, tá? De pesquisa, calma. Tá. Outro que é um marco na ciência, inclusive, nós temos um japonês, Yamanaka, em 2012, que foi laureado com o Nobel, que ele evidenciou que nós podemos fazer uma reprogramação das células adultas. Como é isso? Como é isso? Vamos pensar. Vamos pensar no nosso DNA. Tá. Todo mundo sabe aí, né? O nosso DNA é que nem um livro de receita. Tá. E a gente tem os post-its, você usa muito, eu uso pra caramba. Os marca-textos, né? Os separadores ali de páginas, as abas, que a gente vai, com isso, ver qual é a receita que precisa ser feita, aquela que a gente que não é tão boa, aquela que a gente precisa ali fazer com mais frequência. Então, esses mecanismos funcionam como uma leitura do livro de receitas, do nosso DNA. Ele lê, fala que não tá bom. Exatamente. O que é que ele observou? Que a gente não precisa mudar o DNA. Tá. Que no envelhecimento, esses marcadores, esses post-its é que vão modificando a forma como o DNA é lido. E, consequentemente, se a gente mudar isso, a gente consegue fazer um reset celular, sem modificar a estrutura do DNA. Que a gente não quer, a gente quer. A gente quer ser a gente, né? Não, Exatamente. Não quero ser outra pessoa, não quero. Exato. Quero envelhecer. Se eu tiver que ser outra pessoa, não, quero envelhecer. Não, quero ser eu mesma. Bacana. Então a gente está mudando essa leitura
estrutura. Isso funciona como reprogramação celular. Esses senolíticos que está falando aí? Esse é das células zumbis, que a gente falou. Aquelas que não funcionam mais, fala tchau. Tchau. Foi. Isso, aí a gente tem essa reprogramação epigenética, é um nome difícil, mas é isso. A gente mudar como é lido o nosso DNA. E isso já vem sendo trabalhado, depois eu vou mostrar uma notícia que foi aprovada esse ano, a aprovação do FDA em testes em humanos, tá? Mas aí a gente tem também as nossas mitocôndrias. Você sabia que a nossa energia é produzida pelas mitocôndrias? Como se fossem usinas nucleares? Isso também está sendo foco de pesquisa, porque células jovens produzem energia, conseguem se reciclar. Células antigas que vão envelhecendo, produzem energia de forma deficiente. A gente fala, é como se fosse uma bateria. Bateria, quando vai envelhecendo, ela começa a esquentar, durar menos, não é isso? Sim. Dá mais falha. Então, eles também veem como algo... Aí você tem que andar com aquele carregador da bateria que coloca assim, entendeu? As mitocôndrias, né? Então, é mais um alvo. Olha, Gi, que interessante, né? Outra coisa é a inflamação. Você sabia que com a avançada idade, as nossas células do nosso sistema de defesa vão ficando irritadas. Ô, gente, aí... se dá um calmante não adianta, doctor? Não, dar um calmante não adianta, pode até piorar, tá? Que aí é tóxico. E aí, Gi, o que acontece? Elas vão gerando inflamação. Essa inflamação leve no corpo. Por isso começa a sentir dor, todo mundo. Entendi. Eles estão observando como pausar esse processo de inflamação. Então, olha quantas frentes, né? Então, os estudos já colocam pelo menos 10 ou 12 marcos do envelhecimento. E nesses marcos, a ciência está atuando para tentar, de alguma forma, reduzir, modular o envelhecimento. Eu gosto, tô no caminho, você falou de japonês aí, eu tô lendo um livro chamado Ikigai, anota aí, gente. Tô lendo esse livro que fala sobre o envelhecer. Bem, né? Que assim, não existe em japonês a palavra aposentar-se. Aposentar, não tem isso. Por quê? Porque eles acreditam que ninguém desaposentar. A gente tem que encontrar o propósito, trabalhar o fim. E eles estão sempre durinhos. Então já tô no caminho aí, Ikigai, que chama o nome do livro. Já gostei dos japoneses, tá vendo? Nas Zonas Azuis eles têm esse termo muito utilizado em Okinawa. Okinawa, isso mesmo. Ikigai. Gente inteligente, tá lendo os livros que nem eu. Livro desafiador, não gosto de usar palavra difícil. É o senso de propósito, né? Isso é muito interessante. O que ela tá testando? Você já falou sobre o que eles estão testando, né, em humanos. Tem ainda quanto tempo que assim sai esses resultados? A gente já quer acelerar, né? Quanto tempo sai esse resultado? Ciência, agiliza aí, né? Vambora. Olha só, então assim, eu preciso trazer aqui que isso são estudos, né? Que isso não se expande para humanos para reverter o envelhecimento como um todo. Sim. Nós temos um avanço, tá, Gi? E eu já coloco o tempo disso, mas assim, o FDA agora, que é o órgão regulador dos Estados Unidos, né, relacionado à saúde, ele aprovou essa reprogramação genética que eu falei para você, que é aqueles post-its, aquele marca-texto de leitura do DNA, para células oculares. Então, para pessoas que têm doenças do nervo, do olho, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Então, para regenerar isso, tão bacana. É um estudo de fase 1, é um estudo de segurança, para ver se é tolerável e avaliar possíveis efeitos colaterais disso. Mas você vê que é um avanço, um teste, não é um teste anti-envelhecimento. Sim. Mas, assim, você fala, quanto tempo, né? Então, assim, o que se prevê, tá? É uma previsão. Nos próximos 5 a 10 anos, pelo menos, né, o que a gente tenta, né, o que a ciência tenta é reverter, por exemplo, melhorar, modular algumas doenças específicas, né, alguns tecidos que estão ali disfuncionais, que ela possa melhorar. Quando a gente fala em frear o envelhecimento, todo mundo pensa o quê? Na estética. Na hora que vem a pauta, vamos frear o envelhecimento, retardar o envelhecimento, todo mundo pensa na carcaça. Mas muito mais importante que a carcaça é como que essa máquina está funcionando. Muito mais que isso, você vê, no envelhecimento, por exemplo, existe acúmulo de substâncias, de lixo produzido pelas nossas células, que a ciência também tenta intervir. Trazendo para a minha área, por exemplo, neurologia, Alzheimer, é um acúmulo de proteínas cerebrais anormais. Parkinson também. Então é um lixo que não foi limpo.
No processo de envelhecimento, esse lixo vai sendo acumulado. Então, se a ciência começa a testar, a intervir nesse lixo, a gente tem uma perspectiva, não é verdade? Então, é isso que a gente busca. E com a inteligência artificial, Gi, isso que estava demorando, se acelera, né? Porque ela consegue testar a nível virtual, ela consegue mapear moléculas diversas, alvos biológicos onde os medicamentos podem atuar, a ciência, a química pode atuar, e isso pode acelerar esse processo. Então, eu trago aqui o que a ciência vem buscando. Muita gente pergunta do envelhecimento. Acho importante vocês saberem que existe uma linha de pesquisa da medicina para isso. Gostei muito dessa pauta. Ciência, agiliza aí, meu amor, porque eu quero ficar bem, entendeu? Já entendi tudo. Tô no caminho. Vamos colocar a rede social da nossa doutora Francine Mendonça aí, por gentileza. E eu vou acompanhando aí seus posts, seus vídeos falando dessas pesquisas. Maravilha. DRA Francine Mendonça, doutora Francine Mendonça, mandem suas dúvidas. Ontem teve uma postagem do Lecanemab, o novo medicamento para o Alzheimer, então tudo que... Como é que ele chama? Lecanemab. Lecanemab. Já tá no Brasil? Já está para chegar em junho no Brasil. Ela tá sempre à frente, tá vendo? Ó, essa é boa. Pensa numa médica, uma doutora estudiosa, ela tá sempre na frente, minha gente. Obrigada, viu? Obrigada. E parabéns pelo seu trabalho. Sextou. Você achou que eu fiquei bem de Xuxa? Nossa, tá demais, ó, vai substituir, Proposta de substituição. Vai que...